agora, e por último aqui em termos das intervenções dos nossos convidados, temos o Joaquim Cardoso, que já está aposentado, mas vai naturalmente continuar aqui a enriquecer aqui a nossa discussão. Seguirá a intervenção do Joaquim Cardoso, que eu também vou pedir que tente, enfim, cumprir o tempo dos 15 minutos. Teremos um breve momento de debate, que certamente estaremos com muita vontade de colocar algumas das questões, devido a tanta coisa rica que aqui ouvimos, tanta participação interessante, e que depois seguirá então a sessão de encerramento. Mas para já então passava a palavra aqui ao nosso colega Joaquim Cardoso. A todos boa tarde, conselheiros todos saudados, porque tenho muito mais que dizer. Bom, antes de tudo, nós temos que considerar importantíssimo que a FENPROF, em colaboração com a CNOT, tenham realizado esta conferência, porque é a primeira vez que uma estrutura sindical faz um trabalho destes para aprofundar uma questão tão específica. A mim pediram-me que fizesse uma pequena sinopse da história da inclusão. Eu vou fazê-lo, mas há coisas que não podem deixar de ser ditas. Quando os meus companheiros aqui disseram que têm que pagar os custos dos testes, assaltou-me uma indignação insuportável. É que esses professores viram os seus vencimentos cortados, eu diria esbulhados, como todos os portugueses, sem se ter em conta, efetivamente, esse tipo de despesas adicionais que resultam da deficiência. Isto revela bem uma outra ilusão que eu não vou aqui argumentar. Não estamos ainda numa sociedade inclusiva e nos últimos anos o retrocesso da inclusão tem causas irresponsáveis. O retrocesso da inclusão tem causas irresponsáveis. Temos estado aqui todos a fugir à realidade. Há um governo que pôs em prática uma série de leis promotoras da exclusão, supressoras da inclusão, desde a extinção do Secretariado Nacional de Reabilitação, desde a revogação de legislação importante, desde a inoperacionalização da quota de emprego obrigatório na função pública e desde a não regulamentação do artigo 28 da Lei 38 de 2004, um governo que legislou repetidamente sem ouvir as organizações representativas das pessoas com deficiência, que estão postas na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, não é subscrita, é ratificada por Portugal pelo Decreto 70 de 2009 de 30 de julho. Vamos lá começar a pôr os pés na terra. Uma outra questão importante, eu ouvi aqui algumas lucubrações teóricas que quero-vos dizer, apesar de me interessarem, só quando os professores com deficiência começaram a intervir, o debate desceu à terra. Andámos no céu, em alguma galáxia, no outro planeta. Esquecemos que a inclusão começa em 1960 em Portugal, após a criação, em 1958, do Ministério da Saúde e Assistência, por influência do legado de Raquel e Martin Schein, que vai dar origem à criação do Centro de Reabilitação da Fundação e, posteriormente, ao Centro de Reabilitação Nossa Senhora dos Anjos. E há uma técnica americana, a Dr. Kinmore, da Fundação American Recovery Blind, Fundação Americana para os Cegos de Ultramar, que veio dar a Portugal um curso sobre as técnicas de reabilitação de Thomas Carroll, que estavam a ser aplicadas nos Estados Unidos desde 1957. Esse processo resulta objetivamente no início de uma reflexão. E começam na época de 60 a ser incluídas pessoas cegas em escolas. Mas há uma outra grande confusão, é que a inclusão não começa aí. A inclusão começa quando dezenas de pessoas cegas frequentaram cursos superiores de música nos conservatórios e, pasme-se, viveram ou morreram a pedir na rua, porque apesar de músicos virtuosos, nunca tiveram um trabalho incluído. Deixemos-nos de mistificações, a inclusão começa muito mais cedo. Sublinhe-se ainda que a inclusão recebe um impulso com a aprovação da Lei 671, publicada a 8 de novembro e aprovada na Assembleia Nacional Fascista, a 26, 27 e 28 de abril de 1971. Se alguém não gostar da palavra, lamento, era o que ela é o que. Eu não sou pessoa de floreados de linguagem. Lá do Alentejo a gente aprende a dizer as palavras porque elas são. A inclusão, portanto, aparece assim nos anos 60
E 3 ou 4 questões. Em 1984, quando da primeira versão do projeto de Estatuto da Carreira Docente, havia um projeto para excluir as pessoas com deficiência do ensino. Foi a intervenção das associações e, nessa altura, da senhora deputada Zita Seabra, que impediu essa monstruosidade. Sublinhar que o Dr. Augusto Roque Medina da Silva, a primeira pessoa cega em Portugal a licenciar-se, foi impedido de aceder ao ensino durante muito tempo, ao abrigo dos artigos 138 a 152 do então Código Civil, que eram os artigos que regulavam a interdição / inabilitação, quando a Lei 671 veio de facto definir que as pessoas cegas não se lhe aplicava liminarmente a interdição. É preciso ter em conta a Lei 671, que é a primeira lei de bases da reabilitação, é aprovada por influência de dois setores. Os primeiros, os combatentes da guerra do ultramar, da guerra colonial, vamos lá deixar de eufemismos, mais graduados, e de muitas pessoas cegas que na universidade, quer na Associação Luís Braga, quer na Liga de Cegos João de Deus, começámos a trabalhar e alguns de nós, logo que se iniciou o debate, fomos inclusive à Assembleia da República para falar com os senhores deputados. O senhor deputado Sá Carneiro deu-nos com a porta na cara. São coisas da memória, lamento, mas a gente tem que... As coisas são assim. Quem não gosta, lamento, mas são coisas da história. Bom, a Lei 670 nunca foi regulamentada e depois, em 1974, com a gloriosíssima Revolução de Abril, as coisas alteraram-se. E alteraram-se por duas razões, porque, estabelecida a liberdade de associação, as associações de pessoas com deficiência começaram a reivindicar. Em 1972 é criada a Associação Portuguesa de Deficientes, uma associação universal, portanto que agrega todas as ciências, da qual mais tarde veio a derivar a ADFA, a Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Mas desde logo se começa a reivindicar exatamente a colocação na agenda política das questões das pessoas com deficiência, com primeiro conceptualmente intitulado Leis de Reabilitação, Leis de Integração mais tarde, durante a Lei 989 de 2 de maio, e a partir de 1981, com a fundação da Disabled People International, aparece o termo inclusão, com outro modelo, efetivamente, em que se diz que as pessoas com deficiência são os verdadeiros espíritos em tudo quanto respeita à deficiência e nada sobre nós sem nós. Este conceito, algumas associações ainda não o entenderam. E o poder muito menos. O Ministério da Educação foi o mais discriminatório e autoritário na perseguição das associações de pessoas com deficiência. Desde 1975, que se criou um movimento para a defesa do Braille na Associação dos Braille, muita gente que hoje anda aqui a falar de inclusão perseguia, retaliava e quase queria mandar prender as pessoas cegas que lutavam pelo Braille como sua língua, como sua escrita e leitura própria. Eu não falo nomes, mas podia, se quisesse, estava aqui umas horas e ia muito mais longe nessas coisas. Infelizmente o tempo não chega, mas é preciso não mistifiquemos. Houve muita gente, o poder político foi anti-incluente e mesmo em 1975 foi necessário intervir para que uma circular da altura da Direção-Geral do Ensino Escolar não afastasse as pessoas outra vez do ensino, intervir do Sr. Major Emílio da Silva, então Ministro da Educação. Em 20 de março de 1972, um grupo de pessoas cegas, em que por acaso me incluía, o Dr. Isidro Rodrigues e o Dr. Duarte Balseiro e o Dr. Orlando Monteiro, infelizmente já partido, fomos recebidos pelo Ministro Veiga Simão com o objetivo de lhe pedir, por um lado, o apoio às pessoas, ao ensino secundário e às pessoas com consciência e, sobretudo, que fossem criadas estruturas de apoio às pessoas cegas no ensino superior, porque ainda hoje não há medidas legais que protejam ou promovam ou garantam o acesso das pessoas com consciência ao ensino superior e os respectivos apoios para a consecução das suas carreiras académicas. Não está na lei na 46, não estava no 319, 93, bom, não estava em nenhuma legislação qualquer apoio às pessoas cegas que quisessem seguir uma carreira académica e os centros de reabilitação, particularmente o Centro de Reabilitação de Nossa Senhora dos Anjos, tudo faziam para afastar as pessoas cegas da universidade e era ao centro do Estado. Portanto, estamos a falar de coisas que são assim, não vale a pena. A gente não pode sair daqui convencido que estamos na sociedade, não estamos, e sobretudo que o poder fez muito pouco para, efetivamente, fazer a inclusão. Apesar da Constituição da República, artigo 71 e outros, apesar da Lei 989, apesar das regras gerais para a igualdade de oportunidades,
apesar da Declaração da Arara, da Declaração de Madrid, da Convenção de uma série de normas internacionais que o Estado português ratificou, a Declaração de Salamanca, a Declaração de Copenhague, a Declaração de Sapporo, a Declaração de Dakar, todos estes documentos o Estado português ratificou, são letra morta porque a exclusão continua a funcionar. Portanto, não vale a pena, nós temos de ter isto que estou aqui a ver. As leis estão ratificadas, Portugal é o país europeu com mais legislação, mas com menos legislação cumprida. Violam-se os direitos humanos das pessoas em Portugal todas as horas e todos os minutos. E já agora recordar aqui uma coisa que a memória de alguns é capaz de falhar. A morte de pessoas com deficiência, hemodializados em Évora, 1993, bastante me bati para que esse crime não ficasse impune, e a morte de pessoas de deficientes hemofílicos e a discriminação de crianças com hemofilia numa zona do Alentejo. São cá factos históricos. Esquecê-los não ajuda nada. E aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando. Temos que renovar a memória. E, portanto, esta é contra-importante, mas não seria se não deixássemos aqui isto. A inclusão não tem tido em Portugal apoio do poder político. E outra questão importante, e por isso é que eu sou muito a FENPROF, que é o apoio, o papel das organizações das pessoas com deficiência na construção da sociedade inclusiva. A CNOD e a FENPROF vêm já colaborando, e a APD. Em 2003 fez-se, no Ano Europeu das Pessoas com Deficiência, fez-se um debate muito bom sobre a escola inclusiva. O lema era Educação, porta aberta para a inclusão, no casal vistoso em 24 de outubro. E a CNOD tem colaborado repetidamente com a FENPROF. Saúde muito a FENPROF por isso, e saúde também a CNOD. Portanto, é nas organizações, é na luta no seio das organizações que se cimenta a inclusão educativa, profissional, e sem organizações fortes, democráticas, genuínas, transparentes e honradas, não há sociedade inclusiva. Portanto, naturalmente que eu estou aqui exatamente apoiando isto e dizendo isto para que não se fique aqui com uma ideia. A inclusão é um processo. A inclusão é um processo. Portugal está comprometido juridicamente na inclusão. Portanto, está comprometido. A nossa reivindicação tem toda a justiça. A Convenção sobre as pessoas com deficiência, o decreto, que é ratificado pelo Presidente da República pelo decreto de 70 de 2009, já aqui disse, obriga Portugal, porque a Convenção é um tratado internacional de direitos humanos, após ratificada por 50 países, já foi pelo menos por 127. Portanto, já é um tratado internacional de direitos humanos. Obriga o Estado português, obriga o Estado a adaptar a legislação à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A Lei 38 de 2004 não cumpre os requisitos democráticos da Convenção, porque nenhuma proposta das organizações de pessoas com deficiência foi acolhida. E, portanto, é preciso rever a Lei 38 de 2004, de 18 de agosto. O mesmo tinha acontecido com a Lei 989. Portanto, as leis estruturantes sobre a reabilitação são de recorte antidemocrático, partindo da própria Convenção, e, portanto, é preciso revê-las. E é preciso que as organizações todas estejam aliadas nesta exigência de rever em diálogo / participação toda a legislação referente à escola, ao trabalho, à segurança social, à família, sublinhando os direitos ao amor, ao casamento, à afetividade, etc., que as pessoas, que em muitos lados eram reprimidos, e até em lugares que se dizem defensores da família, não vale a pena, podia contar histórias, e não são poucas. Nós temos que estar unidos. Na escola começa a inclusão, no trabalho, na vida começa a dignificação das pessoas com deficiência. Portanto, isto é fundamental. E eu gostava de deixar aqui uma proposta, já dizer-me outra coisa. As associações, sobretudo a Associação Luís Braille e a Liga de Cegos João de Deus, fizeram algumas reuniões sobre trabalho com pessoas cegas. Na Liga de Cegos João de Deus, em 1984, Braille creio que fez algumas, eu não fui a última porque fui para Bruxelas para o Fórum Europeu, mas também estava convidado. E outra coisa interessante, a certa altura o Ministério da Educação criou na Direção-Geral do Ensino Básico uma estrutura do apoio aos professores. A certa altura já não era apoiar a repressão e, portanto, o poder é excluente. O poder faz a retórica da inclusão, mas pratica ativamente a exclusão. E, portanto, o que temos que partir hoje daqui é com esta ideia. A inclusão é nossa,
nós é que temos que defender, cabe às nossas organizações todas aliar-se e construir connosco a sociedade inclusiva. A história era muito mais longa, mas fico por aqui. Nada sobre nós sem nós.